O futebol brasileiro acaba exportando toda a temporada dezenas de jogadores para o futebol europeu. Mas não são todos os jogadores brasileiros que vão para o velho continente e acabam se firmando, tendo sucesso, muito pelo contrário. Na verdade, a grande maioria acaba tendo dificuldades e por muitas vezes acabam ficando esquecidos. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 13 jogadores brasileiros famosos que poderiam muito bem estar se dando bem aqui no futebol brasileiro, que estão hoje esquecidos no futebol europeu. Te mostro tudo isso agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes eu queria fazer uma indicação para você que quiser comprar suas novas camisas de time, de seleção, porque o canal é parceiro da loja Maestro das Peitas, uma loja de credibilidade, confiança, que é especialista em camisas de time tailandesas. Então você que quiser camisas com alta qualidade, preço acessível, entrega para todo o Brasil e que até personalizam suas camisas com o nome e número, visite a Maestro das Peitas, que inclusive foram eles que me enviaram essa camisa que eu estou usando da seleção do Catar. Para mais informações sobre modelos, valores, dúvidas, só você ou chamar eles no atendimento do WhatsApp que eu vou deixar na tela, ou então clicar direto no link da descrição para poder ver diretamente tudo que tem disponível no site. Não se esqueça, na hora das suas compras, use o cupom ViniViner que você vai ter desconto. 5% colocando lá no seu carrinho. O primeiro brasileiro famoso que está hoje esquecido no futebol europeu é um jogador que até já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. Tô falando do zagueiro Dante, que ficou muito conhecido por ser um dos zagueiros do 7-1. Ele foi titular naquele jogo contra a Alemanha ao lado do Davi Luiz. Muita gente pode até achar que pela idade o Dante já teria se aposentado, mas não. Ele segue na ativa e tá jogando na França. O Dante hoje joga pelo Nice, onde ele tem a moral de ser ainda o capitão do time, mesmo agora estando prestes a encerrar a carreira. Bastante moral. É que no Brasil mesmo que o Dante nunca foi muito reconhecido, mas ele tem uma longa trajetória de futebol europeu. Outro zagueiro da lista é um jogador que até pouco tempo estava jogando no Santos e foi para a França vestir a camisa do Olympique de Marselha. Tô falando do zagueiro Luan Pérez, de 28 anos, que é muito bom zagueiro. A gente acaba tendo poucos zagueiros canhotos de qualidade aqui no futebol brasileiro, e o Luan Pérez, na época do Santos, era um desses jogadores. Aí, como eu disse, ele foi para a França para jogar no Olympique de Marselha, com a aprovação na época do Sampaoli, e hoje ele tá jogando no Fenerbahçe da Turquia, sendo treinado pelo Jorge Jesus. Só que por lá ele não tem tido destaque, não tem sido muito aproveitado, então também é um bom jogador que hoje está no esquecimento. Chegamos agora para a lateral esquerda. O primeiro nome que temos aqui é de um jogador que já passou pelo Atlético Paranaense, onde fez bastante sucesso, jogou no Corinthians e hoje ele está no CSKA 1948 da Bulgária. Não é o CSKA da Rússia, o CSKA famoso. Esse é outro CSKA, da Bulgária. O Sid Clay está jogando por lá, hoje emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia. É um país onde pouco se tem a cultura do futebol e acredito que a maioria de vocês nem sabia que o Sid Clay estava jogando por lá. Era um cara que no Brasil com certeza teria o seu espaço. Outro lateral esquerdo que está esquecido, mas esse sim joga no CSKA da Rússia, é o Moisés, que está agora com 28 anos. O Moisés aqui no Brasil jogou no Corinthians, no Botafogo, no Bahia e mais recentemente estava no Internacional. Tanto que ele está no CSKA emprestado agora até junho, mas segue tendo vínculo com o Inter porque ele está emprestado. Então ele vai voltar ainda para jogar na equipe do Beira-Rio. Moisés é um cara que também estava todo ano jogando Brasileirão e de uma hora para outra sumiu. Agora a gente vai para o meio campo, começando com o Matheus Henrique, meio campo de 25 anos que hoje está jogando no Sassuolo da Itália. O Mateuzinho, como ele era chamado na época do Grêmio, quando ele surgiu, era um cara que muita gente apostava que brilharia no futebol europeu, chegaria até a seleção brasileira, e ele até foi medalha de ouro com a seleção brasileira em 2021, lá em Tóquio. Só que o Matheus Henrique acabou não virando todo jogador, pelo menos por enquanto, que se imaginava. E tá hoje no Sassuolo, que é um time de pouca expressão do futebol italiano, com pouca mídia, e hoje em dia pouco se via as pessoas falando no nome do Matheus Henrique. Outro meio campo que acabou ficando sumido foi o Jean Lucas, que aqui no Brasil jogou pelo Santos e jogou pelo Flamengo. O Jean Lucas hoje tá no Mônaco da França, mas por lá mesmo ele é pouquíssimo aproveitado, então não tem como você tá falando no nome de um jogador que nem tem jogado praticamente. Ele tem só 24 anos, então ele, Matheus Henrique, são caras que preferem hoje estarem escondidos de certa forma na Europa,
mas no Brasil poderiam ter um destaque muito interessante. Temos aqui um dos casos mais absurdos, mais bizarros de sumiço, esquecimento, que é o meia Reinier Jesus, de apenas 21 anos. O Reinier saiu do Brasil cedo. Ele era uma grande promessa do Flamengo, foi jogar no Real Madrid, por lá não teve oportunidades e começou a ser emprestado, primeiro para o Borussia Dortmund da Alemanha, e hoje ele está no Girona da Espanha, mas por lá não tem jogado, tem sofrido com lesões, e vocês podem se lembrar. O Reinier no Flamengo, todo mundo colocava como uma baita promessa também para brilhar na Europa, brilhar na seleção, até por ser um jogador vindo da base do Flamengo. O nome dele era muito repercutido na mídia, acabou que por enquanto não virou na Europa e também ninguém mais fala no nome do Reinier. Ele que vai voltar para o Real Madrid agora ao final da temporada, que é quando acaba o empréstimo dele lá no Girona. Agora, se ele vai ser aproveitado no Real ou não, já é outra história. Eu, pelo menos, acredito que não, porque ele tá sem ritmo de jogo. Vem mais uma vez de uma temporada com lesões. Chegamos no ataque, por aqui também não faltam nomes conhecidos do futebol brasileiro. O primeiro é do atacante Kennedy, que agora tá com 27 anos e tá jogando no Real Valladolid da Espanha, que é o time que tem como dono o Ronaldo Fenômeno. O Kennedy aqui no Brasil jogou pelo Fluminense e ele estava na equipe do Flamengo quando o Flamengo foi finalista da Libertadores em 2021, perdendo para a equipe do Palmeiras. Em determinado momento no Flamengo, o Kennedy chegou até a jogar como lateral esquerdo, mas ele é realmente atacante de origem. É um cara que já passou até pelo Chelsea, mas no futebol europeu mesmo, o Kennedy nunca conseguiu ter sucesso, então é um cara que fica batendo de um time em outro e ninguém lembra dele. Eu falei do Dante, que foi titular no 7-1, e trago aqui mais um jogador que também foi titular no 7-1. Na época, substituindo o Neymar, que havia se lesionado contra a Colômbia. Tô falando dele mesmo, o alegria nas pernas, o atacante Bernard, que hoje em dia tá com 30 anos. O Bernard, depois da seleção, ele que na época estava no Shakhtar Donetsk, ele acabou jogando pelo Everton na Inglaterra, jogou pelo Al-Sharjah do mundo árabe e hoje ele está jogando no Panathinaikos da Grécia. É mais um país também onde o futebol não tem lá tanta tradição, mas está jogando por lá. Também sem muito destaque, mas segue sua carreira jogando na Europa. Temos aqui um atacante que era tido como uma grande promessa até alguns anos atrás aqui no Brasil. Chegou a ser eleito melhor jogador de Mundial Sub-17, mas hoje não é tudo que se imaginava. Tô falando do atacante Gabriel Veron, que tá com apenas 20 anos e tá jogando no Porto, lá em Portugal, mas também longe dos holofotes. O Gabriel Veron foi revelado pelo Palmeiras e era cotado para ser uma grande venda da equipe alviverde. Mas com o tempo, o Gabriel Veron se perdeu nas noites paulistas e por isso foi negociado a preço de banana na época com o futebol europeu. Muitos torcedores palmeirenses questionaram a diretoria por ter negociado um jogador com o potencial dele tão barato com a Europa. Hoje, parece que o Palmeiras acertou, visto que o Veron não vingou ainda jogando pelos Dragões. Seguimos nos atacantes e temos um jogador aqui que, para fazer justiça com ele, eu acho que em determinado momento ele merecia mais reconhecimento aqui no futebol brasileiro, que é o atacante William José, hoje em dia com 31 anos. Aqui o William José jogou no Santos, jogou no São Paulo e ele sempre fez os seus golzinhos. Mas foi na Europa mesmo onde ele foi viver o seu melhor momento pela Real Sociedad da Espanha. E mesmo ele jogando bem em determinado momento pela Real Sociedad, muitas pessoas se recusavam a aceitar que o William José atravessava um bom momento. Então mesmo quando ele estava em alta, ele era um cara que não era lembrado. Imagine agora que ele está em baixa, jogando pelo Real Betis, também da Espanha. Falando também de centroavantes, mas agora de dois nomes mais jovens para a gente poder fechar essa lista. O primeiro é o Caio Jorge, atacante de 21 anos que hoje está na Juventus. Caio Jorge surgiu muito bem no Santos, era mais um daqueles meninos da vila, jogador promissor, mas o Caio Jorge com o tempo se perdeu. Acabou deixando o Santos de maneira bem polêmica, foi jogar na Juventus e até hoje mal foi aproveitado, porque ele chegou, não foi aproveitado no time principal, acabou indo para os times secundários da Juventus e acabou tendo uma grave lesão no joelho. Então acabou que toda a possibilidade dele de ter sequência de jogo foi perdida. E aí, claro, também acabou caindo no esquecimento. Até pela maneira bem bizarra como ele acabou deixando o Santos. E o último nome da lista é mais um jogador criado na base do Fluminense, mais um cria de Xerém também extremamente promissor. Começou com tudo no profissional, que é o atacante João Pedro. João Pedro hoje em dia está com só 21 anos ainda, porque ele acabou surgindo no Fluminense muito bem, ainda muito cedo. E o João Pedro mal fez 10, 15 jogos pelo Fluminense e já foi negociado com a Europa. Foi jogar no Watford da Inglaterra, que é o time que ele está jogando até os dias de hoje. Entre altos e baixos, hoje o João Pedro vem fazendo uma boa temporada. Só que o Watford está na segunda divisão
do campeonato inglês, então acaba que por isso o nome dele não é muito comentado. Mas é um jogador que ainda é promissor e tem idade ainda para poder estourar na Europa tranquilamente, porque o João Pedro é bom jogador. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Desses 13 jogadores que eu disse que são famosos, mas estão hoje no esquecimento, quais deles você acha que hoje poderia ter sucesso jogando aqui no futebol brasileiro? De repente até no seu time de coração. Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça. Eu quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, não esqueça do seu like, de se inscrever, compartilhe, comente e também me siga nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar sua nova camisa de time, de seleção, tem muita coisa legal na loja parceira, a Maestro das Peitas. Vou deixar o link para você conferir modelos e valores aqui na descrição do vídeo. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!